pois não há outra além de ti. Tudo que eu posso conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu posso conquistar não se compara à tua presença. Nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tua mão me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Levante suas mãos enquanto a Sandy canta essa canção. Ela vai continuar cantando. Só levante suas mãos. Meu querido, se você tem esse alvo de conhecer e é tudo que você quer conhecê-lo cada vez mais, você vai descobrir tanto dele. Tanto dele.
você precisa. Prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tua mão me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Meu Deus, ser segundo o teu coração, Senhor. E prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Querido Espírito Santo, tudo que nós queremos é conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. E o Senhor veio para fazer com que a gente o conheça cada vez mais. Antes de o Senhor vir, Ele mesmo já deu testemunho acerca do teu ministério, dizendo que o Senhor, Espírito Santo, ensinaria tudo a respeito dele. Nós temos tantas necessidades de aprender a respeito dele, porque nós queremos fazer o que agrada a ele, porque nós queremos fazer aquilo que alegra o coração dele. Às vezes nós nos perdemos pela falta do conhecer. Nós queremos apresentar-nos diante da tua presença, Senhor, e pedir, Espírito Santo, nos leve a conhecer cada vez mais esse nosso Senhor, e que à medida que nós o conheçamos, mais nos tornemos mais parecidos com Ele, porque às vezes nós perdemos essas características. Nós queremos viver isso, ser parecidos com Jesus. Então toma a nossa vida, Senhor, e faz, em nome de Jesus. Amém? Dá uma sentada aí. Gente, pode sentar. Esse culto, meu Deus, o que vai ser até o final dele? Temos tanto que agradecer pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário. Deus, continua fazendo a tua boa obra, Senhor, no nosso meio. Até o final desse culto, continua, Senhor, fazendo tudo que o Senhor tem determinado já no teu coração fazer.
Realiza coisas extraordinárias aqui até o final, Senhor, dessa reunião. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento. Vou pedir para os amados abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Alguém pode acender as luzes aí? Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Ageu, capítulo 1. Fica perto de Malaquias, final do Velho Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé em reverência a palavra de Deus? Diz assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe um salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Que isso não seja a sua realidade. Às vezes nós queremos primeiro receber a bênção do Senhor para depois abençoar a casa do Senhor. É o contrário. Quando Deus diz lá em Malaquias para trazer primeiro os dízimos à casa do Senhor, é que primeiro. E ali diz que às vezes nós plantamos muito e colhemos pouco, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados conosco mesmo do que com aquilo que nós podemos fazer para abençoar a casa do Senhor, abençoar as pessoas que nós poderíamos abençoar através da nossa oferta, do nosso dízimo. Então você tem a oportunidade de semear na casa do Senhor, de dizer: Deus, eu vou semear, porque eu quero ser abençoado. Eu vou semear na casa do Senhor, porque é a hora da minha bênção também. E você que está desempregado, esteja colocando a sua vida nas mãos de Deus, dizendo: Deus, eu quero arrumar um trabalho, eu quero que o Senhor me abençoe, para me abençoar também a tua casa, a tua missão, as pessoas que são abençoadas através da tua casa. Então, enquanto estiver tocando essa música, você tem a oportunidade de estar abençoando a casa do Senhor. Sandy cantar, eu quero ler com você o texto da palavra de hoje. Mas eu também queria orar por ela, mas o Tairone. Teria que ser os dois. Vamos lá, Tairone? Solta a guitarra por aí. Pastor Elda, vem aqui nos ajudar. Sei que você já desceu, mas vamos ajudar aqui. Já tem nome em tudo? Seguinte, Sandy Tairone, quando na verdade Sandy chegou aqui primeiro na igreja, foram fazer um trabalho da Jocum e a Sandy veio pela primeira vez. Depois ela saiu um pouco. Tinha muitas agendas, muitas coisas para fazer, mas ela disse desde o começo, do primeiro dia: poxa, eu me apaixonei por essa igreja.
Isso me faz lembrar o que o Tairone acabou de falar sobre uma igrejinha lá em Imperatriz, no Maranhão, que tinha alguma coisa dentro daquela igreja que o despertou para alguma coisa, e cada dia a atraía mais, até o ponto dele ser o que ele é hoje. Na verdade, Sandy já namorava com o Tairone. Ela até falou desse barbudo para nós. Falou assim: eu tenho um namorado. Eu falei: mas para ser o cara para namorar com você, tem que ser o cara, porque, ô menina bonita, né? Eu falei: rapaz, cara. E depois eu conheci esse feioso. Depois, tô brincando, isso é como, hein, rapaz? Isso é bonito. Não fica com raiva de mim, não. Daqui a pouco você vai falar que eu falei que você era feioso, rapaz. Barbudinho, lindo. E aí depois a Sandy apresentou o Tairone. E Tairone também se apaixonou pela igreja. E ficaram servindo a Deus aqui com a gente até o dia em que chegou o tempo do casamento. Eu lembro. E aí eu tive o privilégio de ser o pastor deles do início, quando eles chegaram aqui para fazer a Jocum. E eu lembro também, né, deles serem apenas um casal de namorados, depois noivos. E aí depois fizemos o casamento. E agora está aí um resultado do Caléuzinho ali. Um Caléu. Virou um Caléu esse relacionamento. E eu quero, como pastor, assim como nós construímos uma história junto, abençoar. Nós não fizemos isso ainda nesse nível. Abençoar essa criança. Vamos abençoar o Caléu também. Porque Caléu é filho de missionários. O que eu acho interessante é que quando Maria chegou perto de Isabel, a Bíblia diz que quando ela chegou lá, grávida, a criança saltou no ventre. E aí ela disse: o que fez a mãe do meu Senhor me visitar? E ela ao mesmo tempo, a alegria foi tanta, e ela disse: salve a agraciada, o Senhor é contigo. Porque quando você chegou aqui, a criança que eu carrego no meu ventre deu um salto, um pulo, deu, sabe aquele chute. Toda mãe sabe o que é isso. Mas quando chuta por causa de alguma coisa, é porque aquela criança está sentindo. E aí Maria ouviu de Isabel que ela era bem-aventurada. Ela estava carregando no ventre alguém muito especial. Eu posso dizer hoje que você está carregando no ventre o Caléuzinho muito especial que Deus confiou a vocês. Quem sabe um grande missionário. Um homem que vai dar continuidade àquilo que vocês começaram. Só Deus sabe. Mas a verdade é que cabe a nós abençoar essa criança. Não é não? E nós vamos fazer isso. Eu e a pastora Elda, vamos orar por eles. Pastora Elda está ungindo Caléu. E eu, em nome de Jesus, estou ministrando na sua vida, Sandy. Uma graça do Senhor e uma unção do Senhor que faz com que as coisas fiquem tudo bem. O Senhor cuida de todos os passos. Como tem cuidado desde a gestação, Ele vai cuidar até o nascimento. Ele vai cuidar de tudo aquilo que te preocupa. Então, nessa noite, descansa teu coração sobre os cuidados daquele que te chamou
sob os cuidados daquele que presenteou você com a vida do Caleb. Deus, em nome de Jesus, que a Sandy seja revestida, Senhor, dessa graça, dessa unção e desse cuidado. Senhor, nós entregamos ela em Tuas mãos e nós agora descansamos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo no presente e estará cuidando de tudo que o Caleb precisa também no futuro. Nós entregamos essa criança, Senhor, e os seus pais nas Tuas mãos. Eu oro, Senhor, também pelo Tyrone. Eu peço que o Senhor venha revesti-lo, Senhor, de sabedoria. Dê-lhe, Senhor, a capacidade de ser um pai para essa criança, de educar essa criança no caminho em que ela deve andar. Deus, nós ministramos sobre a vida deles a unção da suficiência, Senhor. E nós declaramos que nada vai faltar. Nós profetizamos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora, minha filha, vamos lá cantar. Assim que ela chegou, ela estava cantando essa música. Assim que ela chegou, lá atrás, e ela subiu para cantar aqui. O Espírito Santo falou que gostava que ela cantava essa canção. Verdade, né? Você lembra disso? Não? Então é algo que o Senhor gosta quando ela canta. Por isso que eu pedi para ela cantar de novo. Vai lá. Este é o meu respirar, este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Estou sem ti. Este é o meu respirar. Tu és. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
Senhor, é bem verdade que nós não somos nada, nada temos, nada sabemos, nada faz sentido sem o Senhor. Eu sou eternamente grata, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Talvez eu já tenha feito isso uma vez, mas não com tanta profundidade, mas eu queria agradecer a Deus por isso aqui, por essa igreja. Eu vou para vários lugares, visito várias igrejas que a gente tem um ministério de louvor, mas isso aqui é tão diferente de tudo que eu já vi, sabe? Essa igreja, ela tem algo especial que eu não vejo nas igrejas que eu passo, assim. São poucas que me fazem sentir o que eu sinto aqui. A gente é muito família, é muito amoroso, todo mundo tem uma comunhão linda que é difícil você ver isso hoje, né? Você vê cada um cuidando da sua própria vida, não tem mais esse amor ao próximo, essa preocupação. E esse foi um dos presentes que Deus me deu, foi essa igreja. Porque eu vim pra cá eu estava no início da missão. Já faz 6 anos que eu estou na Jocum. E eu sentia muita falta da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs. E eu já tive vontade de desistir várias vezes, por saudade. Eu sempre fui muito caseira. Eu nem posava na casa dos amigos, porque eu era muito caseira, muito debaixo da saia da minha mãe, nas asas do meu pai. Então eu nem acreditei que eu vim de tão longe fazer missão, sem ninguém da minha família por perto. Eu lembro que o meio do Senhor me consolar, de me fazer não desistir, foi trazer essa igreja para minha vida. Que as pessoas me abraçavam com tanto amor e tanto carinho que eu me sentia em casa. Então, todas as vezes que eu precisava de um refúgio, eu tinha os meus amigos aqui. É diferente. Eu meio que moro em comunidade lá na Jocum, eu tenho os amigos que eu vejo todos os dias, mas aqui é especial. E eu tô sentindo dizer isso. Nós somos especiais. Nós somos família, que isso nunca cabe. Essa comunhão que nós temos uns com os outros. Eu acho que esse é um dos maiores motivos da gente crescer tanto, porque nós nos amamos, nós nos protegemos. E eu acho que é isso que Deus quer falar com a gente também hoje, essa noite, tá bom? Deus abençoe, obrigada por tudo, por tudo. Obrigado, gente. Acho que só o Diego pode ficar aí, Diego. Eu quero, antes de começar, eu realmente reconheço que Deus tem sido bom conosco mais do que na verdade nós merecemos. Pura graça, pura bondade da parte de Deus. Eu vivi uma experiência em ano de 2014. E eu tenho a felicidade de Deus me levar em alguns lugares e depois de ministrar uma palavra às pessoas, alguns deles pastores, e falarem que estão tendo a mesma experiência que eu tive em 2014. Eu estava ministrando agora em Garça, isso há umas 3, 4 semanas atrás, numa conferência de avivamento chamada Deixa o Céu Descer. E depois, no final, eu fui procurado por um pastor
E ele disse: pastor Valmir, eu queria que você entendesse algo que estava acontecendo comigo. Embora sendo pastor, eu estava perdido. E eu me converti de novo hoje. Enquanto eu estava pregando, ele usou, longe de mim, gente, olha, isso de maneira nenhuma, até porque eu acho que a comparação não equivale a mim, por mais que ele tenha falado isso. Mas ele disse que a sensação que ele tinha era como se estivesse num local de uma reunião com um dos pregadores chamado Jonathan Edwards. É lógico que eu não me achei digno da comparação com o sermão em que esse pastor, esse avivalista chamado Jonathan Edwards tinha pregado, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele disse: pastor, eu me senti como se eu estivesse no local de uma reunião onde o pastor Jonathan Edwards estava pregando um sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Foi só a maneira como o Espírito Santo encontrou para tocar no coração dele, foi só isso. Porque Jonathan Edwards está longe da gente se comparar ou querer igualar-se. Eu estava ministrando numa conferência, agora, na verdade não era uma conferência, uma imersão. E depois outro pastor me procurou na imersão, e ele pegou o microfone na frente de outros tantos que estavam naquela imersão. E ele chorando, igual uma criança, ele dizia: eu me converti de novo. Eu me converti de novo. E qual era a razão desses pastores estarem com esse tipo de sentimento? O que levou esses pastores, ou o que me levou a ter esse tipo de sentimento lá na imersão em Marília em 2014? O que me levou a ter essa sensação e esse sentimento era porque, embora eu tivesse todas as prerrogativas de pastor, alguma coisa estava se perdendo em mim. E aí você admite isso. Você só admite isso quando você não faz questão de manter uma reputação na frente das pessoas. Para você reconhecer que você, embora sendo pastor, líder, crente, já de muitos anos, tenha passado por um momento de conversão, só você se despindo dessa máscara, só você tirando essa máscara de reputação, para você admitir que você se converteu de novo. E não se escandalize, como eu falo para os pastores, falo aqui para você nesta noite, não se escandalize de você ouvir falando que o pastor Valmir se converteu agora em 2014, embora tenha mais de 25 anos de ministério ou de pastorado. Porque conversão é mudança de rumo. E eu gostaria que você entendesse, eu apenas decidi mudar o meu. E a partir daquele dia, Deus tem falado isso de maneira muito grande, através de muitas pessoas. Eu estava agora também na imersão de nível 2 em Marília. Eu tinha terminado de descer do altar. Estava sentado, assumiu o pastor Marcelo também para pregar nesse momento. E aí um pastor sai lá de trás, ele gruda em meu ombro aqui e ele começa a chorar que nem uma criança, mas ele cola em mim. Ele gruda e ele começa a chorar copiosamente. É um pastor lá de Ribeirão Preto, São Paulo, de uma igreja batista lá em Ribeirão Preto, São Paulo. E ele chorava desesperado. Pastor, eu estive aqui no ano de 2014. Eu
ouvir tudo que Deus fez na sua vida. Pastor, eu também estava naquela reunião de 2014. Mas comigo foi diferente, não foi como foi com você. Mas eu quero que agora você ore por mim. Queria que você me adotasse como filho. Por favor, não me deixa sozinho, me discipula, mas me ajuda. Eu sou a única igreja batista em São José do Rio Preto que está entrando na visão de MDA, na visão celular da visão do MDA. Não me deixa só. Não me deixa só, porque eu estava perdendo. Eu estava simplesmente perdendo as coisas que o Espírito Santo tinha ministrado na minha vida. Pastor, não me deixa só. Desesperado clamando por ajuda, desesperado clamando por um socorro, desesperado clamando por algo. Se pastores estão desse jeito, se pastores estão assim, se homens que foram chamados para cumprir uma missão, se homens que um dia largaram tudo para viver só para a vontade de Deus, para a obra missionária, estão desse jeito, desesperado, clamando por fogo, porque simplesmente estão sentindo que esse fogo está se apagando. Então, o que será da grande massa? O que será das igrejas das quais esses pastores ministram? Há um clamor desesperado por avivamento. Mas eu preciso dizer para você, antes de tudo aqui, que avivamento é uma urgência de Deus, antes de ser uma urgência do homem. Avivamento é uma vontade de Deus antes de ser a nossa vontade. Avivamento é produzido no céu antes de ser produzido aqui na terra. Porque Deus é avivamento. E aí nós precisamos entender que o que preocupa Deus, o que toma lugar na mente de Deus, sempre é o seu povo, sempre é a sua gente, sempre é, presta atenção nisso, o que toma lugar na mente de Deus, sempre foi, sempre o seu povo. A grande questão de Deus no Velho Testamento não era com as nações que não o conheciam. O grande argumento de Deus no Velho Testamento não era com os aveus, com os jubezeus, com os heteus ou com qualquer outro Zeus que existia naquele tempo. O argumento de Deus e a preocupação de Deus sempre foi Israel, sempre foi o seu povo. Quando Deus tinha que tratar alguma coisa, Ele sempre tratava com Israel. O problema lá no Antigo Testamento não eram as nações pagãs. O problema lá no Antigo Testamento, que ocupava a mente de Deus, era Israel. O problema do mundo hoje, do século 21, e você precisa entender isso. O problema do mundo hoje não é o comunismo. O problema do mundo hoje não é o radicalismo islâmico. Embora eles matem centenas e até milhares de cristãos. O problema do mundo hoje não é o grupo radicalista da África chamado Boko Haram, que também mata cristãos. Nós vamos falando, domingo que vem vai ser o domingo da igreja perseguida. Eu acho que a igreja está sendo perseguida num nível que desse jeito só se via no início do primeiro século. Mas nunca a igreja foi tão perseguida igual está sendo agora.
Eu estou falando da igreja. Eu não estou falando de uma raça, de um povo, como Hitler perseguiu os judeus. Eu estou falando de uma igreja que ama e serve Jesus. Mas o problema do mundo hoje não são esses grupos radicais. Não é o Al-Qaeda, fundado por Bin Laden. Não é o grupo Hezbollah. Não é o Hamas ou ISIS. Não é o Estado Islâmico, que tem matado, mas não é matado de maneira assim tão simples, não. Não é atirar e ver cair, não é isso. Não é jogar uma bomba e ver dezenas e milhares morrer instantaneamente, não. O prazer deles não é de matar instantaneamente. O prazer deles é de colocar cristãos em gaiola e afogar na água e levantar, e afogar e levantar até que morra. Matar por matar já não dá mais. É colocar esses cristãos em uma jaula de ferro e incendiá-los. É levar cristãos para a beira de uma praia e decapitar, cortar a cabeça. Mas o grande problema do mundo hoje não é esse grupo radical, ISIS. Não é. O problema do mundo hoje, e você vai talvez até se escandalizar agora, mas o problema do mundo hoje é a igreja. O problema do mundo hoje é a igreja. É a igreja que ocupa a mente de Deus hoje. É a igreja que chama a atenção de Deus hoje. Porque a igreja está deixando de cumprir o seu papel de igreja. Agora, por que a igreja está deixando de cumprir o seu papel de igreja? Porque essa igreja, cada dia que passa, tem se tornado mais mundana. Essa igreja, cada dia que passa, mais é influenciada pelo mundo, em vez de mudar e transformar o mundo. O problema de Deus hoje é a igreja. E é porque nós somos tão mundanos, e eu percebo que Deus está inquieto a esse respeito. Deus está inquieto sobre nós. Vivemos em um mundo em que o mundo perdeu o seu caminho, mas também a igreja perdeu a sua voz. Não se escuta mais a voz da igreja. A igreja se fechou em 4 paredes. E a igreja não mais tem ecoado a sua voz para o mundo. O fogo ficou em 4 paredes, como que é fechado. Nós precisamos explodir isso para fora. O pastor veio aqui ministrar lá da África, eu esqueci o nome dele rapidinho lá, que ministrou sobre nós lá na Shalom, Manuel Ziga. Ele veio para cá, e enquanto ele ministrou aqui, foi algo tão poderoso. Ele estava saindo, indo para ir embora. Ele me encontrou no corredor ali, já quase na saída. Ele disse: pastor, Deus me mostrou uma visão sobre a igreja, sobre o ministério. E aí ele disse: é como um container fechado, mas que está em ebulição, pronto para explodir. E ele disse: pastor Valmir, esse seu ministério vai explodir. As pessoas vão compreender a necessidade dessa igreja sair das 4 paredes, e essa igreja vai viver um avivamento. E eu quero, e eu oro para que isso aconteça. Essa campanha, Uma Igreja em Chamas, é para que isso aconteça. Eu sei que Deus está inquieto sobre nós, e nós precisamos orar, pedindo para que o céu desça sobre nós.
E só para você entender, é plano de Deus, é projeto de Deus, é urgência de Deus, que a igreja viva um avivamento. E nós precisamos orar para que esse avivamento aconteça. Joel capítulo 2, versículo 28, dá um clique para nós lá. O texto diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões ou anciãos terão sonhos. E os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Está claro que é uma urgência de Deus. Está claro que é um propósito de Deus. Slide 4. Está claro que é propósito de Deus fazer o céu descer sobre nós. Mas eu queria que de maneira especial, no encerramento dessa campanha para uma igreja em chamas, essa igreja entendesse o que é isso, o que é arder em chamas, o que é o céu descer. Nós acabamos de ouvir o meu antecessor aí, o Tairone, ministrando sobre a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. E eu quero primeiro dizer o seguinte: deixar o céu descer, ou viver a atmosfera de uma igreja em chamas, é um chamado para a igreja voltar ao passado. Se tem uma referência de igreja viva, de igreja que viveu o avivamento, essa referência não é a igreja atual. A referência de igreja viva, a igreja em avivamento, é a igreja primitiva. Vivemos igrejas que vivem momentos, focos de avivamento, moveres de avivamento. Estamos provando algumas dessas coisas de Deus especial, aonde de alguma forma nos leva a nos querer doar mais. Mas isso ainda é muito pouco, ainda não é um avivamento primitivo, ou o avivamento que aconteceu lá no primeiro século. Talvez nós argumentamos para justificar o estado da igreja atual. Mas como nasceu aquela igreja primitiva? Aquela igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela nasceu debaixo de um poder e de um domínio de uma máquina mais poderosa de todos os tempos, de um poder militar mais poderoso de todos os tempos, que foi a máquina ou o poder militar de Roma. Roma perseguia todos os cristãos em níveis que nós desconhecemos. Roma perseguia todos os cristãos. Eles eram colocados em coliseus. Eles eram queimados nas ruas. Eles eram queimados em praça pública. Dos cristãos se faziam montões e montões para iluminar cidades. Nunca ninguém foi tão perseguido como a igreja do primeiro século, debaixo desse poder militar chamado poder militar romano. Mas como o Tairone mesmo disse, a perseguição que está acontecendo agora lá na Síria é que está fazendo que a cidade que mais cristãos se converte é a própria Síria. A igreja nunca cresceu tanto quanto na perseguição também no primeiro século. A igreja não nasceu só debaixo de uma perseguição romana, de um poder militar dominante por Roma. A igreja nasceu também cercada por um intelectualismo grego. Grécia, cidade do conhecimento. Gregos
removedores de cultura, desbravadores de conhecimento. A Bíblia assim diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Mas isso não é argumento para que a igreja viva apática e indiferente. Aquela igreja também nasceu debaixo de uma cultura muito inteligente, de uma influência grega, de um intelectualismo grego. Eu sei que nós estamos numa geração cibernética. Nós estamos debaixo de uma geração que a ciência tem se multiplicado cada vez mais. Os aviões se tornaram foguetes. Pequenos barcos se tornaram cruzeiros. Computadores que antes precisavam tomar um prédio inteiro para ocupar memórias, hoje cabe tudo na palma da sua mão. Na palma da sua mão tem mais conhecimento através da internet, mais informação através da internet do que em qualquer outro momento da história. Nunca ninguém teve tanto poder e acesso a conhecimento. Nunca ninguém teve tanto poder e acesso à informação como nós temos hoje. Não era assim antes, mas hoje, se acontecer alguma coisa lá na Ásia, nós podemos ser informados agora, instantaneamente, do que está acontecendo lá. Hoje nós podemos ver as coisas porque nós somos uma geração conectada com o mundo. Nós podemos ver as coisas instantaneamente. Eu não sei, só há uma maneira. A Bíblia diz que todo olho verá quando Jesus Cristo vier nas nuvens. Eu não sei quais são as maneiras que Deus vai fazer para todo olho ver, mas não dá para duvidar mais de nada. Nós podemos ver as coisas acontecendo instantaneamente, acompanhando instantaneamente. Querido, nós estamos debaixo de uma geração de muito conhecimento, mas sim, posso dizer que o conhecimento e a tecnologia têm roubado muito da presença e da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós recebemos tantas informações, nos conectamos com o mundo do qual nós deveríamos estar desligados. A igreja naquele tempo nasceu debaixo de um conhecimento, mas ela não deixou o conhecimento tomar conta da igreja. Mas a igreja também naquele tempo, ela nasceu debaixo de um monopólio que uma raça e um povo achou que tinha de Deus. Todos os cristãos ou os gentios que se convertiam, para os judeus, eles não mereciam ser salvos. Para os judeus, gentios, não merecia a mensagem de salvação. Quando Pedro foi levado para pregar aos gentios, ele teve que vir para a cidade de Jerusalém justificar o que estava acontecendo. Porque Paulo foi levado a pregar para os gentios. Paulo foi perseguido pelos próprios judeus e mortos. Paulo foi sentenciado à morte. Não foi pelo poder de Roma, não foi pelo poder militar de Roma. Pedro não foi sentenciado à morte pelo poder militar de Roma. Pedro, Paulo e os outros discípulos foram sentenciados à morte pelos próprios judeus, porque eles achavam que tinham o monopólio de Deus. Sabe quando alguém acha, não, Deus é meu e acabou, não divido ele com ninguém? Como se Deus pudesse ser contido para uma nação só. Como se Deus pudesse ser propriedade de um povo só. Como se Deus não tivesse criado todos, independente da raça, independente da cultura, independente da língua, independente da cor, independente da condição social. Deus criou-nos, e Ele nos criou e nos ama completamente, e ama cada um de nós como nós somos.
Então sim, você precisa voltar ao passado e ver que essa igreja foi fundada, ou como ela nasceu, como ela se originou. Essa igreja nasceu nesse tipo de mundo que eu acabei de mencionar, mas foi uma igreja que no seu tempo virou o mundo de pernas para o ar. E sabe por que aquela igreja foi capaz de virar o mundo na sua época de perna para o ar? Porque era uma igreja que fluía no poder do Espírito Santo. Porque era uma igreja que fluía no poder do Espírito Santo. Algumas décadas atrás, um pastor, também doutor, chamado Cal, fundador do cristianismo hoje, um movimento chamado cristianismo hoje, décadas atrás, ele estava vendo o mover da igreja, como a igreja estava, e aí ele faz um questionário, e ele manda esse questionário para 20 pastores mais influentes da sua época, e ele faz uma pergunta: dentro da sua visão, como você acha que vai chegar a igreja no ano 2000? Nós já estamos no ano 2016, já faz algum tempo atrás. Os 20 pastores responderam, atenderam o apelo e responderam o questionário. Mas uma resposta chamou a atenção do Dr. Cal. E a resposta de um dos pastores dizia a seguinte coisa: até o ano 2000, a igreja será uma minoria consciente, cercada por um paganismo arrogante e militante. Eu poderia até acrescentar alguma coisa aqui. Até o ano 2000, a igreja seria minoria consciente, cercada por um mundanismo avassalador. Uma minoria consciente cercada por um mundo destruidor, que estaria penetrando dentro dessa igreja e roubando toda a unção de Deus de dentro dela. Nós estamos no ano de 2016 e eu vejo que esse pastor que respondeu esse questionário tinha razão. Uma minoria consciente está se levantando hoje, mas que você faça parte dessa minoria. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão pensar de você, não importa como vão olhar para você, seja essa minoria consciente. Eu espero que você faça parte dessa minoria consciente que adora em espírito e em verdade, e que busca ter um coração em chamas. Eu espero que você faça parte dessa minoria consciente. A cada dia que passa, a gente percebe a igreja se afastando, e se afastando, e se afastando dos propósitos originais de Deus. Eu mesmo tenho lidado com alguns. Eu quero que você saiba, eu não sou contra isso que eu vou falar agora, mas eu acho que isso não é a prioridade, não é a base principal da fé. Mas para nós hoje, nós vivemos hoje um snob cristianismo que valoriza mais o diploma do que a unção. Vou repetir. Vivemos hoje um snob cristianismo que valoriza mais o diploma do que a unção. E eu estou falando por experiência. Fiquei 7 anos no seminário, mas 7 anos de seminário não foram referência para mim ter sucesso ministerial. Não são até hoje. Eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não leio a Bíblia mais, porque eu fiquei 7 anos dentro de um seminário. Eu não conheço mais, porque eu fiquei 7 anos dentro de um seminário. Graças a Deus, esse ministério
cada dia mais se conscientiza de que o que mais precisamos é da unção. Pastores poderão ser levantados aqui, são levantados tranquilamente, serão levantados aqui tranquilamente, sem que tenha passado um ano num seminário. Porque seminário não é condição para você ser ungido pastor. E a condição para você ser ungido pastor e para ir para o campo missionário é a unção do Espírito Santo de Deus dentro de você. Eu até gosto da maneira como eu já conformo as pessoas, porque tem uma ausência de psicologia, tem uma ausência de filosofia, tem uma ausência de pensamentos, não sei de quem, de não sei de quem. A palavra profunda de Deus é que tem que ser vivida. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, lá no primeiro século, eles não tinham nenhum diploma. Aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo não tinham nenhuma capacidade colossal. Tairone, aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo não tinham nenhum apoio financeiro. Aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, eles não tinham nenhuma posição social. A maioria deles não passava de pescadores. Temos 2 deles que foram acrescentados depois. Um porque não conhecia Jesus, que era o próprio Saulo, que depois de se converter mudou o nome dele para Paulo. Mas ele simplesmente chega e ele pega os anos todinho que ele estudou aos pés de Gamaliel, e ele chega, é como se ele pegasse todos os diplomas que ele adquiriu, todos os conhecimentos que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, e ele simplesmente diz: ei, isso aqui eu considero como esterco. Ei, isso para mim não serve. Isso para mim não é referência. É como se Paulo chegasse e dissesse: todo o conhecimento adquirido aos pés de Gamaliel, para mim hoje é como esterco. Coloco tudo isso no bar, na lata de lixo, porque para mim só uma coisa: ter a unção do Espírito Santo. Isso para mim é ter lucro. Quer saber de uma coisa? Sim, nós precisamos buscar conhecer. A própria palavra diz a seguinte coisa: como que você precisa buscar conhecimento. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do quê? Diga a palavra da verdade. Diga a palavra da verdade. Diga a palavra da verdade. Você tem uma Bíblia aí? Levanta ela para cima. Diga a palavra da verdade. É isso aqui. Quando você aprender a lidar com isso aqui, quando você conhecer isso aqui com profundidade, é isso aqui, é conhecendo isso aqui, é vivendo isso aqui, que vai habilitar você a revolucionar o mundo, a virar o mundo também de cabeça para baixo. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles homens que viraram o mundo de cabeça para baixo eram os homens mais desprezados em Jerusalém e arredores. Diga comigo: mais desprezados. Eles eram os homens mais desprezados na sua época e no seu tempo, mas mesmo assim eles revolucionaram o mundo. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 6. Está no próprio slide, é só dar um clique. A palavra de Deus diz: porém, não os achando, arrastaram jaço em alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando esses que têm transtornado o mundo
chegaram também até nós. Atos 17:6. Esses que têm transtornado o mundo, alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. Esses homens estavam virando o mundo de cabeça para baixo. E aí quando eles chegam na casa de Jason, eles entram lá, mas quando eles estão lá, não ficam muito tempo. Os inimigos chegam na casa de Jason procurando pelos discípulos e não os encontram. Como não os encontrando, tira Jason que está dentro da casa, tira a família toda que está dentro da casa, tira todos que estavam dentro da casa com Jason, e eles levam para fora. Eles queriam apedrejar toda a família, eles queriam apedrejar Jason. Mas havia uma reclamação. E qual era a reclamação deles? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Querido, essa mensagem que alvoroçou o mundo lá no início da história também chegou até nós. Quem pode dizer amém? Chegou aqui hoje. Esta é a igreja que nos chama de volta para o passado. Esta igreja que nos chama de volta é a igreja antes de se tornar obesa e sem fôlego pela mensagem da prosperidade. Você sabe o que agrada muito as pessoas? O que atrai muitas pessoas? A mensagem da prosperidade. Ei, vem pra cá. Se você vir para essa igreja, você vai prosperar na vida. Se você tem uma empresa, você vai ter 2, 3, 4, 10. Se você tem um Fusquinha, você vai começar a andar de Ferrari. Ei, se você está desempregado, olha, não se preocupa, você vai ser dono do teu próprio negócio. Ei, tuas coisas, você vai mudar, você vai prosperar na vida. Venha para cá e você vai ser muito abençoado. Alguns desafiam para que aqueles que estão lá deem a sua melhor oferta em troca de uma bênção de prosperidade. Alguns, para entrar numa campanha de oração, precisa dar uma determinada quantia, determinado valor. Senão nem mesmo são dignos de receberem uma oração. Mas essas igrejas estão lotadas de pessoas. E o que está atraindo essas pessoas? É a mensagem central do Evangelho? Não, é o desejo de prosperar na vida. E a igreja tem se tornado robusta. A igreja tem se tornado uma igreja sem fôlego por causa dessa mensagem de prosperidade que tem entrado dentro da igreja e tirado a palavra central. Ei! Cadê os pregadores que dizem: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga Jesus? Cadê os pregadores que dizem: coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas? Tem hora que eu acho que Juliano Som tem razão quando ele diz que tem muita gente que acha que Deus está tão preocupado com eles que prefere que eles comprem o 1000º par de sapato do que dê comida para um pobre. A igreja está muito preocupada com ela mesma, se voltando para dentro dela mesma. Uma das coisas que eu queria que aqui nós tivéssemos era 1 quilo do amor no nosso Tadel, de toneladas de alimento, para que numa hora de dificuldade das próprias ovelhas, nós pudéssemos ter como ajudar essas pessoas. Eu simplesmente acho que a igreja está cega por essa mensagem de prosperidade. Perderam a centralidade do Evangelho.
de cuidar do órfão e da viúva, de cuidar do necessitado, de amparar os carentes, de visitar os doentes, de socorrer o preso. E foi uma das mensagens centrais de Jesus quando ele fala com a igreja: quando você chegar lá diante de mim, eu vou dizer: aparta de mim, porque eu não conheço. Eu estive preso, você não me visitou. Eu estive doente, você não cuidou de mim. Eu estava nu e você não me vestiu. Senhor, quando foi que nós tivemos desse jeito e não fizemos isso? Quando você deixou de fazer a um dos pequeninos. A igreja está perdida. Está perdida dentro dela mesma. Como você espera chegar lá diante dele e ser recebido? Quando você está tão cego e obeso, pensando só em você mesmo. E quando eu falo de você estar obeso, você está tão gordo, porque você tem olhado só para você mesmo. Você está tão obeso, tão gordo espiritualmente. Ovelha gorda, vivendo no seu mundinho egoísta, se preocupando somente com o que você come todo dia. Não importa se de alguém não tem o que comer. Não é a nossa preocupação. A igreja lá no primeiro século, eles vendiam seus bens, suas propriedades, só para ter o prazer de repartir com os pobres. A igreja lá no primeiro século diz que dentro da igreja ninguém tinha necessidade de nada, porque quando dentro da igreja alguém via alguém passando necessidades, todos iam lá para socorrer aquela pessoa. Mas hoje não é assim. E assistimos o mesmo culto, estamos do lado de pessoas que vão sair da igreja aqui e vão chegar em casa e não tem o que comer. Mas isso não importa, porque você tem o teu filé mignon. Isso não importa porque você tem a sua picanha. Não importa porque você tem o que comer. Meu Deus, a igreja está perdida. Uma igreja em chamas, ela acorda para essa realidade, meu querido. A igreja que nos chama de volta ao passado é a igreja antes de se tornar musculosa pela sua organização. Parece que quanto mais suntuosa, quanto maior e melhor e mais bonito for o prédio, mais nós somos abençoados. Se o prédio for bonito, se os bancos forem confortáveis, se tiver calefacção central, se tiver uma estrutura fenomenal, sinal de que nós somos abençoados. Não faz muito tempo não, John Wesley, Moody, Finney e tantos outros avivalistas, eles iam para os campos, para baixo de árvore. Eles passavam nas cidades, e quando eles não eram recebidos dentro da igreja, porque tinha muita gente, muitas igrejas que fecharam as portas para eles, eles iam para o campo. E no deserto, alguém indo lá pregando, ouvindo a palavra de Deus, 2 dias depois havia centenas e milhares de pessoas para ouvi-los, a céu aberto.
Os maiores avivamentos, através da vida de John Wesley, não aconteceu dentro das quatro paredes, dentro de um templo. Os maiores avivamentos na vida de Finney não aconteceram dentro de quatro paredes, não aconteceram dentro de templos. Você sabe qual é o meu sonho? Até porque eu acho que a gente não tem tempo. Não é de ficar construindo megas estruturas. Pode ser simples mesmo. Pode ser cadeira de plástico. Mas desde que essas pessoas tenham lugar para vir e adorar o Senhor. E aí, a estrutura, a mega estrutura, não é tanta preocupação. O templo de Salomão foi destruído e nunca mais foi erguido. Não se ouve notícia do templo de Salomão ser erguido em lugar nenhum da história. Mas alguém resolve construir o templo de Salomão no Brasil. Uma réplica do templo de Salomão no Brasil. E aí, a referência. Querem ser referência para o mundo, porque agora é tudo a partir do Brasil. Oh, dá licença. Se esse templo um dia tiver que ser reerguido antes da volta de Jesus, será no mesmo lugar que ele foi construído. Sabe o que é isso? Mega estrutura. E para fazer coisa pouca, ele teve que fazer isso numa medida muito maior do que o templo original. Mais do que diversão. A igreja não pode ser um point. A igreja não pode ser um local de encontro de amigos. A igreja não pode ser um encontro de namorados. A igreja não pode ser um encontro, um point, onde você, por alguma razão, se diverte com alguma coisa. Deus quer se revelar através do poder do Espírito Santo no meio da igreja e nos deixar maravilhados com aquilo que Ele está fazendo em nós. Nós precisamos nos acordar para isso. A igreja que nos chama para voltar para o passado foi uma igreja que nasceu num cenáculo desprezada, com um grupo de homens agonizando. Porque hoje essa igreja está terminando com um grupo de pessoas organizando. No meu ver, é gritante a urgência de avivamento. É gritante a necessidade da igreja voltar ao passado. Do meu ponto de vista, é gritante. O que mais preocupa a igreja não é o mundo. Aliás, o que mais preocupa a Deus não é o mundo. O que mais preocupa a Deus é a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou assustar você com mais uma coisa. Presta atenção nisso. Se você quiser copiar essa frase, pode até copiar. O mundo não precisa de Deus. Se ligou aqui? O mundo não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é a igreja.
Se a igreja tiver a presença maciça de Deus, o mundo conhecerá a Deus. O avivamento não vai vir numa boate. Não é lá no mundo, como se o mundo estivesse clamando: Deus, eu preciso de ti. Não, o mundo não vai clamar dizendo que precisa de Deus. É a igreja que vai clamar, é a igreja que vai clamar e dizer: Deus, eu preciso. O avivamento tem que acontecer aqui dentro. Se o mundo tiver que conhecer Deus, vai conhecer a partir dessa igreja. Então, o que ocupa a mente de Deus e o que preocupa a Deus é a sua igreja. O problema de Deus é a sua igreja. Isso é um peso, a gente falar sobre isso. Queria que você estivesse aqui no meu lugar. Parece que tem um trator nos meus ombros. Peso. Uma igreja que espera ser uma igreja em chamas precisa mudar isso. Me preocupa o fato de muitos não se preocuparem com isso. Dá mais um clique para nós. Deixa o céu descer. Ou uma igreja em chamas é uma igreja que vai atender ao chamado por uma oração apaixonada, por um verdadeiro avivamento. Deixa o céu descer é um chamado à oração apaixonada. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que aconteceu com o primeiro sermão depois da descida do Espírito Santo de Pedro? Num só sermão, mais de 3.000 pessoas se converteram. Não é estranho para você que em determinadas igrejas ou cidades mais de 3.000 sermões são pregados e ninguém se converte? E o que é mais estranho, sabe o que é? É que às vezes 3.000 sermões são pregados, ninguém se converte, e isso nem nos incomoda. O que mais dói, sabe o que é? É que se tivermos aqui um culto poderoso, com muitas pessoas aqui, até visitando a igreja, vem um apelo e ninguém se converte, isso não nos tira o sono. Um grande avivalista do passado morreu e depois encontraram a sua filha e começaram a perguntar sobre a vida do seu pai. E ela, numa das coisas que ela colocou, ela disse: o meu pai, a diferença dele é que em cada sermão que ele pregava apaixonadamente. E quando numa das noites, ou quando num dos cultos, ou quando das reuniões, das celebrações, ninguém se convertia, ele chegava em casa, ele não queria comer. Ele chegava em casa e ele entrava no quarto e ele se jogava no chão e ele dizia: Deus, por quê? Por que ninguém se converteu? Por que ninguém se arrependeu? Por que ninguém?
E disse que esse pregador às vezes passava a noite todinha chorando quando ninguém se convertia. Mas sabe qual é o estado da igreja hoje? Embora nós estejamos passando por um momento de mudança, mas é também nossa realidade. Muitos de nós só nos preocupamos com nós mesmos quando viemos a esse culto. Pessoas morrendo do nosso lado, nós não chamamos para vir aqui ouvir essa palavra de vida. Muitos saem daqui, se ninguém se converter, para eles não vai fazer diferença, não vai incomodar, porque para ele é a mesma coisa. Que estado de igreja é essa? Nós precisamos orar desesperadamente por uma igreja em chamas, que tenha um coração quebrantado, que busque o coração em chamas sobre essa geração que está perdida. Mas há uma coisa que você precisa saber: nós não vamos ter pessoas quebrantadas enquanto nós mesmos não nos quebrantarmos. Eu primeiro preciso passar pelo processo do quebrantamento. Nós não teremos igrejas quebrantadas se não tivermos pastores quebrantados nos púlpitos. Nós não teremos células que multipliquem quebrantamento e mudança enquanto não tivermos líderes de células quebrantados. Uma igreja em chama vive isso. E é por isso que a palavra de Deus nos chama: chorem, ministros do altar, derramem os seus olhos rios como lágrimas como rio. E nós vemos o profeta Jeremias: eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu vou chorar sem haver intermissão, eu vou chorar sem pausa, até que o céu se abra e rompa sobre nós a glória do Senhor. Nós precisamos orar desesperadamente entre o alpendre e o altar. Desesperado, Deus, nós precisamos de uma igreja em chamas. Se tivesse uma fórmula para o avivamento, a fórmula para o avivamento seria essa: os crentes acertando o altar das suas vidas, consertando o altar das suas vidas e chorando na presença de Deus. Porque muitos não têm mais nenhuma lágrima. Muitos não sabem o que é chorar, o que é viver um quebrantamento na presença de Deus. Há uma sequidão espiritual, há um vazio espiritual, Que Deus mude essa realidade da nossa igreja, e que a partir de nós possa alcançar outras pessoas. Nós precisamos gemer, porque parece que não há mais nenhum mover do Espírito. Nós precisamos pedir perdão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Agora você talvez até se choque um pouco mais. Nós precisamos pedir perdão como ter manipulado o sobrenatural. Talvez você não entenda. Eu vou explicar isso melhor. Manipulado o sobrenatural, como que é isso? A Bíblia diz o seguinte. Ei, fica aqui comigo. A Bíblia diz o seguinte: você vai chegar diante do Senhor se você for um manipulador do sobrenatural.
E o Senhor vai dizer o seguinte: aparta de mim porque eu não te conheço. Aí você vai dizer: Senhor, como não? Como que você pode dizer isso que você não me conhece? Ei, Senhor, como não? Em teu nome eu expulsei demônios. Como você pode dizer que não me conhece? Ei, como você pode dizer que não me conhece? Se em teu nome eu curei enfermos. Como você pode me dizer que não me conhece? Se em teu nome eu realizei muitas maravilhas. Jesus vai dizer apenas para você o seguinte: aparta de mim porque eu nunca vos conheci. Eu quero explicar isso. Fazer em nome de Deus não é o mesmo do que fazer com Deus. Tem muita gente fazendo coisas aí em nome de Deus. Tem muita gente fazendo coisas por aí em nome de Deus, até curando pessoas, até profetizando. Tem muita gente por aí fazendo muita coisa em nome de Deus, mas não estão fazendo com Ele. Um dia Jó teve que chegar e reconhecer que ele conhecia Deus superficialmente. E olha que eu estou falando de Jó, que lá no início Deus olha para Jó, tem um diálogo com o diabo e diz: ei, está vendo meu servo Jó? Não tem nenhum homem na terra com o coração igual a dele, temente. Mas lá na frente Jó teve que reconhecer que conhecia Deus superficialmente. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Agora eu te conheço por experiência. Não basta fazer as coisas em nome de Deus, não basta fazer as coisas em nome de Jesus. Jesus precisa ser o centro, Jesus precisa ser o Senhor. Aquele que ocupa o primeiro lugar na tua vida, o trono da tua vida. A verdade é que a igreja hoje busca um avivamento sem custo. Nós queremos algo que não nos perturbe, ou não perturbe o nosso status quo. Mas você precisa entender que nunca houve um avivamento que não tenha nascido lá atrás, com a verdadeira vida de intercessão. Sem verdadeiro sacrifício e humilhação na presença de Deus, nunca houve avivamento. Sabe qual é a verdade? É que se a unção pudesse ser comprada, muitos aqui venderiam suas casas só para comprar a unção. Se a unção pudesse ser comprada, você venderia o seu carro e andaria a pé só para comprar essa unção, e não ter que pagar o preço que essa unção pede. Porque para você às vezes é muito mais fácil fazer isso do que passar noites na presença dele, do que você ter que ficar se sacrificando, jejuando ou oferecendo a Deus algum tipo de sacrifício maior. Mais uma vez eu menciono aqui o Tyrone quando estava ministrando. Você acha que o avivamento não tem um custo? Não vai pedir de você sacrifício? Uma igreja que vai viver em chamas, uma igreja que vai receber uma porção do Espírito Santo maior, também vai receber da parte de Deus uma cobrança maior. Porque quanto maior a unção, maior a responsabilidade com ela.
Mas tem muita gente que negociaria a unção. E talvez você ache estranho falar sobre negociar a unção, como se... Ei, para aí, pastor, o que você está falando? Não, para aí, o que eu estou falando aconteceu biblicamente. Simeão achou que podia comprar unção. E aí ele chega, pega dinheiro e oferece para os apóstolos e diz: ei, é o seguinte, Pedro, ora por mim. Se você orar por mim, ministrar sobre mim essa unção que você tem, eu te dou dinheiro. Vá você e o seu dinheiro para o inferno. Ele foi firme. Você está achando que pode comprar a unção de Deus com dinheiro? Há um preço para você receber a unção, mas não tem nada a ver com esse mundo e com as coisas desse mundo. O preço para você ter uma vida em chamas, o preço para você viver uma experiência profunda com Deus, é uma vida de oração, de intimidade profunda. Uma igreja em chamas é um chamado para vivermos uma vida de oração profunda, intensa. A maior referência que nós temos de oração é Jesus. E se você quiser conhecer sobre a vida de Jesus, ou seja, a vida de oração de Jesus, eu quero indicar para você o livro de Lucas. Leia o livro de Lucas, porque ele apresenta Jesus como um homem que ora. Enquanto os outros evangelhos dizem que Jesus foi batizado, Lucas diz que enquanto Jesus foi batizado, aliás, enquanto Jesus orava, ele foi batizado. Enquanto os outros evangelhos dizem que Jesus transfigurou, Lucas diz que enquanto Jesus orava, ele transfigurou-se. Enquanto os outros evangelhos dizem que Jesus foi crucificado, Lucas diz que enquanto ele estava sendo crucificado, ele estava orando. Lucas apresenta Jesus como ele era, um homem de oração. Um homem que vivia e que pagava os custos da oração. Isaías, quando estava orando lá no templo, Isaías capítulo 6, não tenho tempo para ler. Quando ele estava lá orando, ele teve visões do trono de Deus. E a vida desse rapaz, desse homem, jamais foi a mesma. E a razão é simples: porque depois de ver o trono no céu, esses tronos aqui na terra não importavam mais. Sabe de uma coisa? Quando você vê Jesus, ficará cego para todas as coisas do mundo. E a única coisa que vai importar, a única coisa que vai importar é o quanto você vive para Ele nesse mundo. Atrás dessa frase tem uma foto. Essa mulher da foto era uma meretriz, era uma prostituta. Essa mulher da foto, lá de trás, era a mulher que estava sendo apedrejada. Até o dia em que ela viu Jesus. Até o dia que ela se encontrou com Jesus. Depois que ela se encontrou para Jesus, ela ficou cega para as coisas desse mundo. Ela ficou cega para os prazeres carnais. Ela ficou cega para o lucro fácil. Ela ficou cega para esses encontros que satisfazem somente a carne. Tudo que ela queria agora era viver de tal maneira que tocasse o coração dele. Tudo que ela queria agora era viver para ele. Sabe o que eu tenho aprendido?
nenhum homem será maior do que sua vida de oração. Isso ainda é Leonardo Ravenhill que fala. Mas outra coisa que eu tenho aprendido é que sua vida de oração determinará o seu estilo de vida. Seu estilo de vida determinará a qualidade do seu ministério. E a qualidade do seu ministério determinará a qualidade das pessoas que o escutam. Se tem alguma coisa que nós precisamos, é de olhos marejados, joelhos dobrados e de corações quebrantados. Eu estou citando muito Leonardo Ravenhill, mas é porque muita coisa na vida dele, das mensagens dele, me impactou por esse tempo. E uma das frases dele é o seguinte: que se você pudesse entrar 5 minutos na eternidade, ter uma experiência de viver 5 minutos na eternidade, não precisaria mais do que 5 minutos, você iria desejar ter orado mais, você iria desejar ter trabalhado mais para Jesus. 5 minutos com a visão na eternidade, você iria desejar ter gastado mais em função da obra de Deus. 5 minutos. Aconteceu agora lá em Marília, numa reunião que meu pai espiritual fez com alguns líderes. Dentre esses líderes tinha um pastor. Ele apenas citou alguns textos e falou alguma coisa numa reunião normal. Vem uma unção da presença de Deus tão profunda e maçante no ambiente, que aquele pastor cai no chão, tomado pela presença do Espírito Santo. Passa a reunião inteira e ele está lá no chão. Chega a hora do almoço, todo mundo vai embora, fica um pouco só cuidando dele lá. O pastor Domingos vai lá para o restaurante, vai comer. 2 horas da tarde ligam para o pastor: Pastor Domingos, pastor fulano de tal está sem pulso, ele não tem pulso. Pastor, olha, o fulano de tal aqui no chão está gelado. Pastor, está acontecendo alguma coisa com ele. E aí os pastores que estavam lá, enquanto conversaram com o pastor Elber começou a orar e determinar para que ele voltasse, saísse daquele estágio. Quando ele volta reclamando com o pastor: por que vocês fizeram isso? Por que vocês oraram para me voltar? Eu estava com ele. Por que vocês oraram para que eu voltasse? Eu não queria voltar. Eu não queria. 5 minutos na eternidade bastaria para mudar o nosso foco. 5 minutos com uma visão na eternidade, nós perderíamos todo o prazer por todo o tempo que enxergamos aqui, por tudo que nós experimentamos aqui. Tudo isso perderia o sentido. Deixa o céu descer. É um chamado a não resistirmos ao Espírito Santo. Eu preciso passar isso para você. Se essa palavra até agora não foi suficiente para mudar você e para fazer você sentir aquela sensação que você vai para o teu próprio velório, deixa eu dar um dado para você. 95% das pessoas que vêm à igreja, que vêm ao culto,
95% das pessoas que vêm ao culto, eles não vêm ao culto. Eles não vêm ao culto sabendo que vão encontrar com Deus. 95% dos que vêm à igreja nem mesmo acredita que esse encontro com Deus seja possível. 95% das pessoas que vêm à igreja vêm apenas para ouvir alguém falar a respeito de alguém. 95% não acredita que vão ter um encontro pessoal com Deus. Quando você saiu da sua casa para vir a esse culto, sinceramente, você acreditou que ia ter um encontro pessoal com Deus? 95% das pessoas nem mesmo acredita que isso é possível. 95% das pessoas nem mesmo acreditam que isso é possível. E algumas pessoas vêm ao culto e saem do mesmo jeito que entraram. Eu já ouvi pessoas, relatório, eu já ouvi testemunho de pessoas dizendo para mim: pastor, eu fui ao culto e eu voltei pior do que quando cheguei. Você tem noção de que Deus está aqui? Que Ele marcou um encontro pessoal com você? E que esse encontro leva você para a morte? Nós não podemos viver no frio mais por muito tempo. Nós não podemos viver na cegueira por mais tempo. Nós não podemos ficar indiferentes em um mundo agonizante. Todo crente que perdeu o fogo deve prostrar-se em terra e clamar: Senhor, queima de novo. Há uma sensação que o fogo se apagou em muitas pessoas, que tudo que resta parece que são apenas cinza. Você deveria orar e dizer: Deus, consuma em mim tudo que não seja a luz de Cristo. Você deveria orar e dizer: Senhor, consuma todos os obstáculos, tira todas as resistências. E mais uma vez, me reportando aquilo que o Tairone falou: Senhor, tira todas as reservas. Sem reservas, sem resistência, sem mais teimosia, sem mais orgulho, sem mais ficar com essa máscara, essa capa de reputação a ser defendida, quando eu não tenho reputação nenhuma para ser defendida diante do Senhor. Escute, se o nosso Deus é um fogo consumidor, e Ele é, se o nosso Deus é um fogo consumidor, e Ele é, e Ele está dentro de você, você deveria queimar até a morte. Vou repetir: se nosso Deus é um fogo consumidor, e Ele é, você deveria queimar até a morte. A igreja do século 21, uma igreja que dorme. A igreja de Jesus está dormindo. Eu não vou dizer que são todos, mas em grande parte esta igreja está dormindo, como um grande quarto. Você tem todos os cristãos deitados na cama e eles estão dormindo.
E às vezes alguns deles se atrevem a dizer: por favor, não me acordem, não me despertem. Simplesmente parece que tem alguns que simplesmente não querem ser despertados. Parece que tem alguns que preferem continuar dormindo porque não querem ter que pagar um preço. Não querem ter que gastar horas orando, não querem ter que fazer um sacrifício maior. E aí eles clamam: pastor, por favor, não me acorde. Pastor, palavras de avivamento que desperta a gente nesse nível. Não, pastor, eu preferia que você pregasse esse tipo de palavra. Essa não me acorde. Se Jesus Cristo voltar e você estiver dormindo, eu deixo de cumprir a minha função de tentar te acordar. A palavra para você é: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Mas desperta. Que tipo de cristianismo nós queremos viver? Quando Deus começa a operar um avivamento, pessoas não podem ficar dormindo. Pessoas não podem ficar dormindo na igreja quando o Espírito Santo acorda pessoas. Vou repetir: pessoas não podem ficar dormindo na igreja quando o Espírito Santo acorda pessoas. "50 dias orando por uma igreja em chamas." Orando, 50 dias orando para uma vida em chamas. Jejuamos e oramos. E a palavra que Deus nos traz na última noite dessa campanha de jejum é dizendo que nós temos que morrer. Que nós temos que ter a sensação de ir ao nosso próprio enterro. No último dia de campanha, o que nós ouvimos da parte de Deus é que nós precisamos voltar ao passado, porque a igreja do século 21 se perdeu. A mensagem que nós ouvimos no último dia é que avivamento tem um custo, tem um preço. O avivamento não se faz em uma reunião apenas aonde ele se manifesta. Porque o avivamento é mais do que ter uma experiência única com ele. O avivamento é arder o coração, é ter o coração em chamas, é viver com o coração em chamas. Eu sei que eu só tenho até as 10 horas. Eu só tenho 10 minutos. Eu gostaria de ter mais tempo, eu não tenho. Mas a minha oração era que você hoje se sentisse como se estivesse nascendo de novo agora. A minha oração é para que você se sentisse como se estivesse morrendo agora. A minha oração é para que você se sentisse exatamente assim. Deus, eu quero morrer. E que houvesse no teu coração uma oração: Senhor, eu não quero viver. Não quero viver para mim mesmo. Não quero mais viver para mim mesmo. Eu verei a tua face.
Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar... Quantos querem celebrar o seu próprio enterro nesta noite? Eles correrão. Quantos querem Pra ti. celebrar o seu próprio enterro nesta noite? Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. De certo não vai caber todo mundo aqui. Se o Senhor tocar meus lábios, Mas deixa o Espírito Santo mover seu coração agora. purificado. Talvez Se o Senhor esse seja um dos sermões mais poderosos que o Espírito Santo tenha me dado. correrão pra ti. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, Se o Senhor tocar, foi quando eu resolvi gastar uma noite inteira na sua presença. eu serei totalmente teu. Essa palavra foi construída em oração. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais Ei, serei o mesmo. que a única voz que se escute seja a sua no céu agora, orando e clamando por misericórdias, orando e clamando para que o Espírito Santo incendeie a sua vida, orando e clamando para que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Serei